Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Análise, o seu programa de análise de conjuntura internacional. Eu sou Cláudio Porto, jornalista independente. Este programa é uma realização do canal da Prática Política no YouTube e transmitido pela TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV. Comigo, André Nunes, analista político. Como vai, André? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Queria agradecer a você, ao teu canal da Prática Política e, é claro, à TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV. Sempre com assuntos muito importantes da geopolítica mundial e não é diferente. Vamos começar falando de ataques terroristas que são investigados no Daguestão, que é uma república da Rússia. E aí, André, a gente teve ataques terroristas contra igrejas ortodoxas, uma sinagoga e também postos policiais. Os números mais atualizados destes ataques dão conta aí de pelo menos 20 pessoas mortas, na maioria mais de 15 policiais. Estes ataques terroristas estão sendo investigados e eu te pergunto, André, para iniciarmos aqui a nossa conversa, como estes ataques terroristas podem ser relacionados à guerra na Ucrânia? Cláudio, em primeiro lugar, você utilizou a palavra correta, são ataques terroristas perpetrados por radicais fundamentalistas islâmicos, esses sim, verdadeiros radicais, porque há muita gente que acusa o Hamas de ser um grupo fundamentalista, mas o Hamas, por exemplo, na Palestina, luta pela emancipação do povo palestino. Os grupos vinculados ao Estado Islâmico, que agem tanto no Daguestão quanto em algumas outras partes do sul da Rússia, esses grupos, eles sim são fundamentalistas, radicais islâmicos, que nunca aceitaram a derrota, ou praticamente a derrota que tiveram na Síria, pela ajuda que a Rússia proveu ao governo de Bashar al-Assad. Esses grupos, antes da intervenção russa na Síria, estavam muito fortalecidos, o ISIS, Estado Islâmico, muito fortalecido na Síria, onde quase conseguiram tomar a capital Damasco. Mas após a ajuda técnica e principalmente da aviação militar russa, realmente o governo de Bashar al-Assad conseguiu reagir e recuperar grande parte do território sírio. Então, esses grupos fundamentalistas nunca aceitaram essa intervenção russa na Síria, que permitiu ao governo sírio retomar grande parte do território e vencer, ou praticamente vencer, porque esses grupos ainda atuam na Síria, vencer essa batalha contra o fundamentalismo islâmico. Ou seja, nós vemos uma repetição ou uma tentativa de repetição dos ataques que foram efetuados em março contra em uma casa de shows em Moscou, onde o ISIS, o Estado Islâmico, assumiu a autoria do atentado e, no seu comunicado, inclusive mencionou que um dos motivos seria exatamente a participação russa na guerra do Estado Islâmico contra a Síria, onde pretendiam formar um califado fundamentalista, e também no Iraque. E precisamos recordar que os Estados Unidos sempre apoiaram esses grupos, assim como fizeram com fundamentalistas islâmicos nos anos 80 no Afeganistão, repetiram a dose, apoiaram, financiaram e armaram grupos fundamentalistas que se uniram posteriormente ao Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Esse atentado no Daguestão, Cláudio, ele é peculiar porque atacaram igrejas, uma sinagoga e viaturas policiais, deixando 20 mortos, cerca de 20 mortos, na maioria agentes das forças de segurança. Assassinaram brutalmente um padre de uma igreja ortodoxa, do catolicismo ortodoxo, na cidade de Derbent, na província do Daguestão. Incendiaram uma sinagoga. Talvez esse ato da incineração dessa sinagoga, talvez mais simbólico do que qualquer outra coisa, porque, na verdade, esses grupos fundamentalistas islâmicos nunca tiveram problema com o Estado de Israel. Eles nunca agiram, por exemplo, em prol da Palestina, nunca
atacaram Israel, me refiro ao ISIS, ao Estado Islâmico. Então, as relações com Israel e com os Estados Unidos, na verdade, são muito pacíficas, Cláudio, enquanto atacam a Rússia pela participação na guerra da Síria, por infringir muitas derrotas ao Estado Islâmico na Síria, e a verdade é que também nunca aceitaram a derrota na província da Chechênia, quando tentaram separar a Chechênia da Rússia e instaurar um governo fundamentalista islâmico durante os anos 90. No final dos anos 90, Vladimir Putin assume o poder na Rússia e consegue vencer a guerra civil na Chechênia. Então, todos esses fatores, Cláudio, culminaram nesses ataques terroristas no Daguestão. Agora, você tinha perguntado, Cláudio, desculpe, sobre como isso pode se relacionar com a guerra na Ucrânia. Todos esses grupos têm relações pacíficas com os Estados Unidos, que é o grande apoiador da Ucrânia na guerra, assim como dos países ocidentais, mas esses grupos têm canal aberto com Washington, através da CIA, e atuam na Ucrânia, inclusive. Caso alguém possa duvidar, pesquisem pelo batalhão Sheikh Mansour, um batalhão de fundamentalistas islâmicos, praticamente um braço do ISIS, que atua na Ucrânia. Então, nós podemos observar que esses atentados terroristas estão todos interligados com os interesses também dos Estados Unidos na Ucrânia. André, eu quero te fazer uma pergunta sobre a frequência. Você mesmo no seu comentário falou sobre março, um ataque terrorista que chamou muita atenção, teve repercussão em todo o mundo, e agora, de novo, estes ataques terroristas. Eu quero te perguntar sobre a frequência. As autoridades da Rússia estão comprometidas em evitar que isso aconteça com essa frequência, porque até março a gente não tinha visto. Tanto é que eu me recordo que quando repercutiu o atentado, o ataque terrorista de março, se falou em 20 anos, né? O maior ataque em 20 anos na Rússia. E aí agora a gente já tem de novo, né? Com um intervalo aí curto de tempo. Então, como que as autoridades russas estão observando essa frequência que vem diminuindo? Na verdade, ocorreram ataques de menor proporção, Cláudio. Em 2016, 2017, ataques contra o metrô de São Petersburgo, por exemplo. Mas é claro que as autoridades russas têm, na Rússia, inclusive, um departamento antiterrorismo. Mas nesses atentados no Daguestão, não foram feitos prisioneiros. As autoridades russas, nos combates, na verdade, acabaram aniquilando 6 militantes fundamentalistas. Mas sim, há um departamento antiterrorista na Rússia para combater esses ataques. Agora, essas células têm apoio internacional, como acabei de comentar aqui, Cláudio. Apoio internacional este representado pela atuação do ISIS na Síria e, atualmente, pela ligação de batalhões fundamentalistas na Ucrânia. Então, há apoio internacional para, obviamente, desestabilizar a Rússia. Como forma de desestabilizar a Rússia, nós assistimos isso nos anos 80 e se repete agora a mesma fórmula. Assim como a intenção desses grupos de formarem uma república independente fundamentalista islâmica no Daguestão. Então, essa é a situação, Cláudio. Com o apoio internacional que tem, conseguem promover esses tipos de ataques brutais em solo russo. É muito importante isso, só fazer uma correção a mim mesmo, né, falei a frequência vem diminuindo, não, no caso o intervalo está diminuindo, né, mas a frequência vem aumentando, já estamos falando aqui de março e agora em junho se repete isso na região lá do Esses grupos Daguestão. acabam, Cláudio, também se confundindo com a população no Daguestão, porque a maioria da população no Daguestão é muçulmana. Então esses grupos acabam se diluindo na própria sociedade na província do Daguestão e provavelmente obtêm algum tipo de cobertura de movimentos mais radicalizados e aliando isso com o apoio que tem do capital internacional, principalmente dos Estados Unidos, realmente acabam tendo condições de perpetrar atentados brutais, Cláudio.
Ô, André, o próximo assunto tem a ver com este, porque vamos continuar falando aqui do contexto da guerra na Ucrânia, e o que chamou a atenção é como os dois assuntos ocorreram quase que simultaneamente, né? Ao mesmo tempo em que ocorreram esses ataques terroristas no Daguestão, a Rússia acusou a Ucrânia de realizar um ataque com mísseis dos Estados Unidos, os mísseis Atacams, mísseis que são provenientes dos Estados Unidos neste ataque contra a cidade litorânea de praia. Inclusive, o ataque foi a pessoas civis que estavam na praia, e lá em Sebastopol, o nome da cidade, na região da Crimeia. Você está vendo algumas imagens, né, do momento desses ataques e também, sobretudo, do resgate de civis. E isso tem tudo a ver, André, com um assunto que nós temos abordado aqui no programa Análise já algumas edições, de a Ucrânia estar autorizada ou não a utilizar armamento fornecido tanto pelos países da Europa como também pelos Estados Unidos. Qual é o significado desse ataque das forças ucranianas a Sebastopol, lá na Crimeia, utilizando mísseis estadunidenses, como a Rússia tem acusado? Qual é o significado desse ataque no contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Cláudio, nós não poderíamos esperar nada de diferente das forças ucranianas, principalmente agora que obtiveram sinal verde das potências ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, da Alemanha e da França, para utilizar armas produzidas por esses países em ataques contra territórios da Federação Russa. Alguns poderiam dizer, mas a Crimeia, ela era da Ucrânia, ela não é parte da Federação Russa, mas a grande verdade é que a população da Crimeia, em um referendo em 2015, se não me falha a memória, mais de 90% daquela população votou pela reintegração ao território russo. E eu digo reintegração porque até 1954 a Crimeia era parte da República Russa, a então República Soviética, Socialista Soviética da Rússia. Em 1954, Nikita Khrushchev, que era ucraniano e presidente da União Soviética, cede a Crimeia à República Socialista Soviética da Ucrânia. Naquele momento não fazia tanta diferença porque eram todas repúblicas soviéticas e eram o mesmo país. Mas aquela população sempre se sentiu russa, são russófonos, falam russo, e não aceitaram o golpe de Estado que ocorreu em 2014, durante o Euromaidan, assim como as populações também do leste da Ucrânia, de Donetsk e Lugansk, não aceitaram aquele golpe de Estado. Donetsk e Lugansk declararam repúblicas independentes e a Crimeia optou pela reintegração. A população da Crimeia votou pela reintegração ao território russo, à Federação Russa. E agora, com esses ataques, que são ataques desesperados, nós aqui no programa debatemos anteriormente, em outras oportunidades, o ataque contra prédios residenciais em Belgorod, na Rússia. São ataques que mostram o desespero. São ataques que poderíamos considerar também como ataques terroristas, porque não objetivam alvos militares. Vamos recordar que havia um drone norte-americano sobrevoando as praias de Sebastopol, o drone que é conhecido como Global Hawk, já estava monitorando regiões civis de Sebastopol, na Crimeia. E após ataques brutais como esse, onde enviaram cinco mísseis Atacams, que são mísseis táticos operacionais, fabricados pelos Estados Unidos, equipados com ogivas de fragmentação, Cláudio. E quem opera esses mísseis? Obviamente são técnicos estadunidenses. É por isso que a Rússia já declarou que os Estados Unidos têm culpa na morte de 5 civis, 5 ou 4 civis, entre eles 2 crianças, e mais de 150 feridos. Então, são mísseis operados por técnicos estadunidenses e equipados com ogivas de fragmentação. Tanto é que esses mísseis foram abatidos, dos 5, 4 deles foram abatidos, e um último míssil norte-americano, lançado de território ucraniano, foi também atingido pelas baterias antimísseis da Rússia, mas como está equipado com ogivas de fragmentação, esses fragmentos atingiram a praia de Sebastopol. Agora eu deixo aqui o questionamento, Cláudio. Uma população como a da Crimeia, que é atacada
em alvos civis pelas forças ucranianas, alguém em sã consciência pode acreditar que essa população estaria disposta a ser reintegrada à Ucrânia? Então já não é mais uma questão da ocupação russa, da reintegração da Crimeia à Rússia. Essas populações nunca mais aceitarão estar submetidas a um governo ucraniano. Vamos lembrar que foram quase 10 anos de massacre após o golpe de Estado, o Euromaidan, que instaurou na Ucrânia a junta de Kiev, contra as populações do leste ucraniano, Donetsk, Lugansk. Essas populações também nunca mais vão aceitar estar sob o tacão de forças ucranianas. Se sentem russos, são russos, falam russo e já estão reintegrados à Rússia. Então, não é mais apenas uma questão do belicismo, da contenda entre Rússia e Ucrânia, e sim de que as populações do leste da Ucrânia, após 8 anos de ataques constantes que receberam por não aceitar um golpe de Estado, com zonas civis sendo bombardeadas constantemente, a Ucrânia não cumpriu os acordos de Minsk, e eu quero lembrar aqui as palavras do coronel norte-americano Douglas MacGregor, que conhece muito bem a Europa, foi adido militar dos Estados Unidos em vários países do leste da Europa, especialista em União Soviética, inclusive, que declarou que se a Rússia houvesse feito como os Estados Unidos, agido como os Estados Unidos no Iraque, já teria destruído, detonado toda a Ucrânia. Não é o objetivo da Rússia. O objetivo da Rússia sempre foi ocupar as regiões de maiorias etnicamente russas, conter o avanço neonazista ucraniano e também o avanço das forças da OTAN, que desde 1991 cada vez mais se aproximam das fronteiras russas. A Ucrânia foi traçada como uma linha vermelha, como limite, e Vladimir Putin continua exigindo a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Não haverá passo atrás nessa questão, e essas populações também não aceitarão mais a dominação de forças ucranianas nos territórios do leste ucraniano. O antigo leste ucraniano, Cláudio, porque essas regiões já são russas, e a Crimeia, inclusive, desde o início formal dessa contenda em 2022. A Crimeia já desde 2015, e volto a repetir aqui, onde a população resolveu se reintegrar à Rússia através de um referendo popular. O André, você citou a Rússia, eu quero só trazer aqui aspas, né? O Ministério das Relações Exteriores da Rússia enfatizou que o envolvimento dos Estados Unidos no bombardeio de Sevastopol não levanta dúvidas. As missões de voo foram inseridas por especialistas americanos, diz o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, com base em seus próprios dados de reconhecimento de satélite. Tanto é que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia fez questão de convocar a embaixadora americana na Rússia, a Lynn Tracy, a uma diligência, né, sobre o envolvimento ou não dos Estados Unidos. E da parte da OTAN, o Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, disse o seguinte, que a assistência militar da OTAN a Kiev não torna a aliança uma parte no conflito. Eu quero te perguntar, André, não é a primeira vez que a gente lê e escuta o Stoltenberg falar que não necessariamente a OTAN vai entrar no conflito diretamente, deixando isso sempre a cargo da Ucrânia. Qual é o significado no atual momento do conflito? Esses tipos de posicionamento que afastam ou afastariam a OTAN de um suporte direto a Kiev. E a segunda pergunta, se puder responder também para o nosso público aqui, que me parece razoável neste momento do conflito, quem estaria vencendo este conflito neste momento, André? As forças da Rússia ou as forças da Ucrânia, tendo em vista estes posicionamentos que vão afastando a OTAN diretamente do conflito? Uma declaração patética. Declaração patética porque a OTAN já está enfiada até o pescoço nesta situação na Ucrânia, e isso desde o começo dessa guerra. E eu volto a repetir aqui, essa guerra não começou em 2022, sim em 2014, quando as forças da junta de Kiev iniciam pesados bombardeios contra o leste da Ucrânia,
bombardeando seu próprio povo e seu próprio território. E os líderes, as lideranças ocidentais, nunca cumpriram o acordo de Minsk, ou digo, nunca forçaram a Ucrânia a cumprir os acordos de Minsk, mesmo estando sentados na mesa de negociações. Inclusive, várias dessas lideranças declararam em algum sentido, de que não cumpriram propositadamente esses acordos, porque os acordos eram apenas para haver tempo para armar a Ucrânia. Então, a vontade política das lideranças ocidentais sempre foi avançar contra as fronteiras russas, aumentando o arco de atuação da OTAN. E a OTAN fornece, os países vinculados à OTAN, pelo menos os países que têm a indústria bélica mais avançada no lado ocidental, fornecem armas desde o começo dessa situação, as forças ucranianas. Armas e muito dinheiro. Então, inclusive, nós podemos ver magnatas ucranianos se aproveitando do dinheiro desviado que vem do Ocidente. Há vários escândalos de corrupção pairando sobre a Ucrânia nesse exato momento, Cláudio. Então, uma afirmação patética do senhor Stoltenberg. E quanto à relação dessas afirmações com vitória ou derrota nessa contenda, Cláudio, fica muito claro que já querem tirar o corpo fora diante de uma derrota acachapante. As armas fornecidas pelos países ocidentais estão sendo exibidas como troféus em Moscou, Cláudio. Importante, importante. Ô André, e já que falamos aqui sobre Rússia, Ucrânia, temos também uma informação, o encontro oficial do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, uma visita oficial do presidente da Rússia, um encontro com várias atividades, várias reuniões, e a pergunta que todos têm feito, e eu te repasso, André, se você, primeiro, como que você viu esse encontro, essa visita oficial, e segundo, o que os dois estão, digamos assim, tramando, os dois estariam conversando nesses diálogos entre Rússia e Coreia do Norte, André? Cláudio, essa visita foi realmente o ponto alto de uma estratégia não somente militar, como econômica da Rússia. Mas antes dessa visita, nós precisamos recordar que Vladimir Putin, pouco tempo atrás, no dia 16 de março, aliás, no dia 16 de maio, desculpem, cerca de um mês atrás, estava na China negociando novos acordos de importação e exportação. Desde o início da operação militar da Rússia na Ucrânia, a Rússia passou a ser o país com maior número de sanções impostas, hoje mais de 17 mil sanções, ou seja, sanções econômicas que abarcam todos os setores econômicos que vocês podem imaginar, mas acabou sendo uma grande janela de oportunidades para a Rússia, que incrementou sua indústria nacional, nacionalizou certos setores, e conforme o comércio com a Europa caiu em 70%, o mesmo fluxo aumentou em 70% com a Ásia. Hoje, a China e Hong Kong, por exemplo, são responsáveis por 40% das importações da Rússia. Então, a visita à China foi mais um passo no caminho da desdolarização, onde Putin discutiu com Xi Jinping um sistema de pagamentos para os BRICS, que está sendo chamado de unidade em inglês, para substituir o SWIFT, que é controlado pelos Estados Unidos. Então, é mais um passo no caminho da superação do dólar. E 95% do comércio entre esses dois países já são feitos em moedas russas ou chinesas, o rublo e o yuan. Agora, a visita à Coreia do Norte ocorre logo após a passagem de Putin pela China, e um grande ponto estratégico foi o acordo de parceria abrangente entre esses dois países, que prevê a prestação de assistência mútua em caso de agressão a uma das partes. Ou seja, é um pacto de defesa mútua, Cláudio, caso o Ocidente ataque ou Rússia ou Coreia do Norte. Diante dessas ameaças da OTAN contra a Rússia,
realmente foi um golpe estratégico de Vladimir Putin, um grande passo nas relações com a Coreia do Norte e um avanço no rompimento das sanções econômicas, que é muito positiva também para o governo norte-coreano. Agora a Rússia não se submete mais a essas sanções. Vamos lembrar que a Rússia tem uma pequena fronteira com a Coreia do Norte, onde acordaram também a construção de uma ponte. Ou seja, agora a Coreia do Norte vai ter condições de incrementar o seu comércio e de romper definitivamente, pelo menos em parte, com as severas sanções que lhes são impostas. Vai haver uma grande integração Rússia, China e Coreia do Norte. Claro que a China muitas vezes não faz o jogo de comerciar diretamente com a Coreia do Norte, porque faz parte da OMC, e sabemos que a China é uma potência econômica que às vezes se submete também ao esquema das sanções. Mas agora, com o comércio entre Rússia e Coreia do Norte superando as sanções, vai haver um triângulo, um comércio triangular com a China. Então, também foi muito interessante para o governo de Kim Jong-un, que agora pode ter acesso a insumos que antes não tinha condições de obter por conta das sanções. E um sistema de trocas que provavelmente, em muitas ocasiões, não vai prever a utilização de moedas. Por exemplo, a troca de munições por petróleo, de alimentos por gás russo, aliás, de munições por alimentos, enfim, acesso ao gás russo. Então, é uma grande parceria estratégica positiva, tanto para a Rússia como para a Coreia do Norte, e um exemplo para o Sul global de que chegou a hora de romper a submissão quanto às sanções econômicas e também de superar a hegemonia do dólar, Cláudio. Para que se possa alcançar a soberania e independência. É isso. Uma parceria aberta, né? E isso chamou bastante atenção. Muito obrigado, André Nunes. Valeu mesmo, viu? Eu é que agradeço, Cláudio, a você e a TV Comunitária do Rio de Janeiro, também ao seu canal da Prática Política. Muito obrigado. Um forte abraço, abraço a todos que nos acompanharam, muita saúde e até a próxima edição. Valeu, gente. Tchau.